Olá pessoal, hoje estou gravando um vídeo bem diferente, totalmente especial, porque eu quero compartilhar com vocês sobre o agir de Deus na minha vida e na vida da minha família. Eu tenho boas notícias para quem já vem acompanhando aí o meu processo do câncer. Mas antes de estar contando essa boa notícia, quero contar para você como que Deus me preparou para o processo de câncer. Em 2018, devido ao cansaço de brigas de família, ao cansaço do trabalho, a problemas emocionais dentro do meu casamento, eu resolvi me separar. Não por conta de falta de amor pelo meu esposo, mas por falta de compreensão, por falta de companheirismo. Nós ficamos separados por 15 dias. Nesses 15 dias, Deus mostrou ao meu esposo que ele precisava me ouvir mais, que ele precisava prestar atenção no que eu falava. Da mesma forma que Deus me mostrou a quantidade de falta que ele me fazia. Nós voltamos e decidimos que para que a gente pudesse viver melhor, a gente precisaria ir embora de São José dos Pinhais, largando amigos, trabalho e família. Com isso, nós vendemos tudo que tinha na casa. Só levamos para São Paulo o que cabia dentro do carro e dentro de uma carretinha, ou seja, louça e roupa. Fomos para São Paulo. Eu sentia que eu precisava ir para São Paulo para ajudar uma pessoa. Chegando lá, nós ficamos morando numa casa totalmente mobiliada, mas não foi possível ajudar essa pessoa porque ela não aceitou ajuda. Mas Deus nos manteve lá por 3 meses. Nesses 3 meses eu percebi que no meu seio esquerdo, na parte de baixo, tinha aparecido um vergão. Eu até procurei o médico lá, mas não deu tempo de fazer todos os exames, porque Deus nos mostrou que tínhamos que voltar. Causou um problema aqui de família do meu esposo e nós tínhamos que voltar. Voltamos, da mesma forma que fomos, sem mudança, só com o que cabia no carro e com o que cabia na carretinha. Voltamos para cá, nós não tínhamos casa ainda. Chegamos aqui, Deus nos deu a casa. Nós não tínhamos móveis e Deus nos deu os móveis. Colocou pessoas na nossa vida que nos ajudou o tempo todo. Por conta de ter ido, eu também tinha fechado o meu salão de beleza que eu tinha em casa. Deus me devolveu os clientes. Meu marido tinha ido para lá e deixou os clientes dele aqui. Deus devolveu todos os clientes, nos proporcionando casa, mudança e trabalho. Desde que nós voltamos, tudo vem dando certo na nossa vida. Sim, com algumas dificuldades, como todo mundo tem, mas Deus tem nos colocado sempre de pé e nos mantido forte. Esse é o agir de Deus. Quando voltei para cá, esse vergão foi aumentando, mas eu precisava trabalhar, porque nós tivemos dívidas, nós precisávamos acertar as coisas, e eu só fui trabalhando. Fui realmente procurar ajuda médica no mês de fevereiro de 2020. Nós voltamos em 2019 e eu deixei esse problema de saúde para depois. E somente em fevereiro de 2020 que eu consegui ir ao médico. Foi tudo feito em caso de urgência, pois a médica, quando olhou, sabia que era coisa séria. Todos os meus exames foi colocado em condições de urgência. Já com a mamografia feita, porque Deus proporcionou para que eu fizesse alguns exames também pagos, Deus nos proporcionou as condições financeiras para que eu conseguisse fazer alguns exames pagos para acelerar o processo. Fui novamente encaminhada para o Erasto Guettner.
novamente porque eu já tive câncer no colo do útero e já fui curada. Mais uma vez estou vivenciando a questão do câncer na nossa família. Fui colocada para lá, fui repetido todos os exames e fui passado para fazer já a quimioterapia em vez da cirurgia. Porque se fosse para fazer a cirurgia primeiro, eu perderia totalmente a mama. Mas Deus sabia que isso não me faria bem no psicológico. Então Deus fez com que eu fizesse primeiro as quimioterapia. Fiz 4 quimioterapia vermelha. Não foi fácil. Tive até intoxicação com um medicamento que mais ninguém tem, mas passei de pé. Porque Deus orientou o meu esposo para que me fizesse parar de tomar o medicamento. Sim, foi o meu esposo novamente. É o agir de Deus. Parei de tomar o medicamento e para quem segue os meus vídeos ali falando do câncer, vai perceber a diferença dos primeiros vídeos e do vídeo que eu falo que eu parei de tomar esse medicamento. E existe uma diferença muito grande, porque eu fiquei muito debilitada. Mas Deus usou o meu marido para que me fizesse parar de tomar este medicamento. E eu me recuperei muito bem. Passei para o processo da quimioterapia branca, mas na primeira quimioterapia branca já tive um problema sério, um choque anafilático. Se não fosse o meu esposo ser aquela pessoa que hoje é um homem presente, um homem fiel a Deus, eu teria morrido, porque eu tive um choque anafilático bastante severo. Quando comentei com o médico ficou bastante assustado, mas ainda me pediu para que eu fizesse mais uma tentativa com o medicamento, porque o médico achou que precisaria continuar com as quimioterapia branca. Foi feito novamente. Novamente tive outro choque anafilático. Dei entrada com muita dificuldade de respirar dentro do hospital, com muita dor no peito. A sensação foi horrível. Também tem um vídeo onde eu conto o que eu passei por aí. Se não fosse o meu esposo, aquele homem presente, que com certeza dentro daquele carro estava orando, pedindo, clamando pela minha vida, hoje eu não estaria aqui contando para você. Dei entrada, passei uma noite no hospital em observação, porque o choque anafilático que eu tive me trancou a garganta. Eu poderia morrer sem poder respirar. Foi realmente muito sério. A ponto que o médico falou que eu não poderia mais fazer. Só que a gente fica preocupado. Falei, nossa, como eu não posso mais fazer a quimioterapia? E o nódulo, como que vai ficar? Não precisava mais fazer a quimioterapia, porque Deus já tinha feito o agir dele. Eu não pedi a cura, gente. Não mesmo. Eu só pedi para que Deus me fizesse ficar de pé, que não me permitisse ficar debilitada, dependente de outras pessoas, que me mantivesse de pé, para estar contando hoje para você o que Deus fez com meu nódulo. Por conta de eu não poder mais fazer a quimioterapia, então estamos passando para o outro processo, que agora é cirúrgico, tá? Eu faria essa cirurgia de qualquer forma, mas a princípio seria a retirada total de mama. Mas o agir de Deus é muito legal. Deus achou que eu tinha que passar por todo esse processo para Ele mostrar, tanto para mim quanto para as pessoas que estão à minha volta, que Ele pode fazer tudo, que Ele pode operar o milagre como Ele achar que tem que ser. Pois é, no processo cirúrgico a gente faz todos os exames novamente para fazer uma comparação com aquilo que tinha sido feito antes. No meu primeiro exame, o meu nódulo tinha aparecido com 1 centímetro. Durante o tratamento, esse nódulo aumentou. Ele foi para 5,5 centímetros. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia branca, o médico já teve dificuldade de medir o nódulo, porque ele já não estava mais encontrando esse nódulo. E a prova disso
foi na repetição dos exames. Eu fiz uma mamografia novamente e não apareceu o nódulo. Eu fiz uma ultrassonografia e nada foi encontrado. Isso é o agir de Deus. Dia 26/10, agora, de 2020, eu tenho uma consulta às 7 horas da manhã com um médico da mama, para que ele veja os exames antes e depois. De qualquer forma, sei que eu vou passar pelo processo cirúrgico e conto com a sua ajuda, orando para que ocorra como a vontade de Deus. Não sei se eu ainda vou precisar fazer radioterapia. Está no querer de Deus. Tenho a preocupação de passar? Sim, porque sei das consequências da radioterapia no corpo. Ela causa lesões e isso incomoda muito. E eu quero passar, se tiver que passar por ela, de pé, porque eu não peço a cura. Eu só peço para que eu mantenha-me de pé. Então esse é meu testemunho do agir de Deus na minha vida sobre o câncer. Deus não está agindo somente no câncer. Deus agiu em muitas outras coisas. Me proporcionou a família que eu não tinha, me proporcionou a união que eu não tinha, me proporcionou a casa que eu não tinha, os móveis que eu não tinha. Tirou da minha vida os falsos amigos, os falsos parentes, as coisas que me prejudicavam. Me fortificou. Esse é o agir de Deus. Esse é meu testemunho do agir de Deus na minha vida. Se você confiar, se você ter fé, tá? Não peça para que Deus cure ou resolva os teus problemas. Peça para que Deus te mantenha de pé, para que você possa superar o seu problema. Com isso, você está deixando claro para Deus que você está pronta para fazer a vontade dele. Não peça aquilo que você quer. Peça para que Deus faça aquilo que ele quer. Essa é a forma correta. Muitas vezes ouvi as pessoas falarem para mim que eu não tinha fé, porque eu não fico lá demonstrando, falando. Não. O meu assunto é com Deus, não com as pessoas. Eu sei o que eu peço para Deus. As pessoas não precisam saber. Às vezes nós pedimos muito uma coisa que é a vontade do nosso coração e não é a vontade de Deus. Mas pela nossa insistência de querer muito uma coisa, Deus dá. Com certeza Ele dá. Só que às vezes nós pagamos um preço muito alto por querer aquilo que não é da vontade de Deus. Então, eu já passei por isso e sei das consequências. E por isso, eu não peço para que Deus cure. Eu só peço para que eu fique de pé. Seja pelo tempo que for, para poder fazer a vontade dEle. Então, vale muito a pena confiar nele. Porque Deus é o nosso tudo. É a nossa fortaleza, é o nosso colo. Tá? Deus proporciona as pessoas na nossa vida que vale a pena. Se você tem pessoas que estão se afastando de você por qualquer razão, não se preocupe. É Deus tirando aquilo que não vale a pena estar na sua vida. Então, o agir de Deus tem que ser assim, pela vontade dele, não pela sua. Esse é meu testemunho. E peço para que continuem orando pela minha vida, pela minha família. Porque eu ainda com certeza terei que passar pelo processo cirúrgico e pode acontecer tanta coisa, né? Então eu peço ainda para que vocês orem, para que Deus faça a vontade dele. Muito obrigada.